Boa noite. Vamos iniciar nossa live de quarta-feira com um tema hoje excelente. Falar sobre família tóxica. Vamos lá. Tô anotando aqui o tema. Semana passada. Fixar. Semana passada não tivemos live porque foi meu aniversário. E essa semana estamos aqui para fazer essa live com um tema sugerido por vocês, que é falar sobre família tóxica. Um tema excelente, já que é um dos grandes motivos da busca pela terapia, inclusive, né? Muitas pessoas que chegam para fazer terapia vêm com essas questões relacionadas à família. Boa noite, Carol, tudo bem? Esperar só um minutinho aqui para o pessoal ir chegando. Pro Instagram entregar a live. Gente, só lembrando para vocês, a live não ficará salva no Instagram. Eu não tenho deixado mais as lives no Instagram, porque o Instagram é uma rede boa para vídeos curtos, vídeos longos ficam lá no YouTube. E aí essa live vai ficar salva no YouTube. Então, se você quiser assistir depois... Oi, Irlan, boa noite. Como é que você está? Então, voltando aqui, a live não vai ficar salva no Instagram. Então vamos estar aqui presentes e juntos para falar sobre esse tema. E eu acho que a gente já pode ir começando aos pouquinhos, enquanto o pessoal vai chegando. Tô tentando ajeitar aqui, gente, que tá um pouquinho torto. Boa noite, Bruna. Vamos ver o pessoal que vem se aproximando. Gente, eu já atendi a tarde inteira e não, infelizmente, não tive... Eu ando numa correria, eu tô meio desorganizada, eu tô achando. Eu não tenho conseguido tempo para aparecer aqui. Antes eu fazia stories todas as noites conversando com vocês. Eu não tenho conseguido mais. Não sei o que tá acontecendo. E aí eu tô dizendo isso por quê? Porque hoje, boa noite, Roseli. Eu atendi o dia todo e acabei não preparando nada muito específico para a live, mas vamos trazer os conteúdos aí que aparecem pela clínica, pela minha experiência, e vocês também contribuam com perguntas e dúvidas, que eu acho que é sempre importante. E vamos lá então, gente. Vamos ao que interessa para quem chegou aqui no horário. Depois, qualquer coisa, a pessoa pega aí pelo caminho. O que é família tóxica? Boa noite, Lili. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente pensar, que eu acho que a gente já pode definir, o que é uma pessoa tóxica. Não necessariamente uma pessoa é tóxica. Às vezes é uma pessoa que na relação, no encontro com aquela outra, ela se tornou tóxica. Isso vale especialmente, não digo familiares não, mas só pra gente alinhar o que a gente chama de tóxico, né? Porque hoje tudo é tóxico, fulano é tóxica, fulano é tóxico. Na verdade, assim, às vezes a relação com aquela pessoa é tóxica, né? Aquele encontro acaba enfatizando características que não são tão legais. Eu, por exemplo, já fui tóxica na minha adolescência, numa relação que eu tive. Eu fui bastante tóxica, muito ciumenta, muito controladora. E aquela pessoa, na época, o meu namorado, na época, também era muito tóxico comigo, né? Então era uma relação... Isso não quer dizer que ele seja uma pessoa ruim, nem eu. Mas aquele encontro era tóxico, né? A relação não era saudável para nenhuma das partes. Só alinhando isso, né? Não... Agora, tem uma outra coisa, que são as pessoas que têm questões de personalidade, funcionamentos adoecidos na vida, e aí sim são pessoas que são tóxicas pelo próprio funcionamento, independe das relações, tá? Então, acho que isso é importante a gente fazer essa distinção, porque a gente pode sim se tornar tóxico em algum momento da vida, numa relação que gera um certo desequilíbrio na gente, por exemplo, isso pode acontecer, tá? Mas com familiares, eu vou trazer aqui várias situações que a gente pode considerar da família ser tóxica. Desde situações graves, né, com pessoas que têm transtornos de personalidade, mãe narcisista, pais alcoólatras ou coisas assim, até formações familiares que não são evidentemente tóxicas, mas que elas trazem muitas dificuldades na vida da pessoa. Então vamos lá.
A família tem uma importância. Por que é tão importante a gente falar sobre família tóxica? Né? Porque o peso que a família tem na nossa vida é muito grande. É um peso diferente de amigos, porque dentro da família é onde eu começo a formar a minha identidade, é onde eu começo a construir a minha autoestima a partir daquelas primeiras relações que eu estabeleço na vida. Se aquelas relações que eu estou estabelecendo não são saudáveis, se eu estou num ambiente onde tem muito conflito, pessoas muito complicadas, aquilo vai ter um impacto em mim muito maior, porque eu estou num processo de formação. Né? A pessoa que é de uma família tóxica, né? Ela está dentro daquele contexto familiar formando a sua identidade. Então aquilo vai ter um peso. Oi, Cris! Vai ter um peso muito maior do que um colega tóxico ou um ambiente de trabalho tóxico, né? Então, a família, ela tem um peso diferente, ela tem um peso até social, né? A gente, às vezes, sente obrigação. Às vezes, por exemplo, você tem um pai que é extremamente tóxico, ausente ou grosseiro. Boa noite, Delma. Ou, sei lá, tem um comportamento bem ruim, mas aí a gente fala, mas é seu pai, né? Você tem que aguentar. Não, né? Não é porque é um familiar que a gente tem que aguentar. Principalmente a gente tratando agora da idade adulta, né? Eu vou falar da gente no ambiente familiar tóxico já na idade adulta, porque a criança naturalmente não tem muita... Boa noite. Ela não tem muita... Oi, Aline, que bom você aqui. A criança não tem muito recurso ainda para ela sozinha sair daquela situação. Então eu vou falar um pouco da vida quando a gente já está adulto. E aí vale uma outra coisa. Muitas pessoas são criadas dentro de uma família tóxica ou disfuncional e só vão perceber quando ela começa a estabelecer relações sociais fora dessa família. Quando elas já estão numa idade já de adolescente, adulto jovem, que começam a perceber que aquele funcionamento da família dela não é normal, no sentido de que outras famílias funcionam de formas diferentes. Muitas vezes a pessoa não tem nem parâmetro, ela está mergulhada naquela família disfuncional, uma família, por exemplo, com muito conflito, com muita briga, com muita tensão ali. Boa noite, Gevanice. E ela acaba naturalizando aquilo, ela acha que toda a formação familiar é assim. Quando ela começa a se relacionar fora, que ela começa a ter amigos e namorados e outros tipos de relações sociais, ela começa a conviver com outros funcionamentos familiares, ela começa a perceber que a dela tem alguma coisa estranha. Ela começa a entender que, bom, eu tô achando que o jeito que a minha mãe fala comigo não é muito normal. E segue achando que é isso aí. Pois é, Cris. Você começa a perceber que aquele funcionamento naquela família não é tão normal assim. É claro que pode ser que nesse momento que você se dê conta, você já está com uma autoestima baixa, com questões aí de personalidade, com carências, com mil questões que são consequência dessa formação familiar. Mas eu vou trazer aqui algumas características que a gente pode considerar que são tóxicas na relação familiar. As evidentes, né, de quando alguém tem algum transtorno de personalidade, por exemplo, pessoas borderline, que são pessoas muito instáveis, né? A pessoa que é borderline, que era o outro tema aqui que foi sugerido, são pessoas com uma instabilidade emocional gigante, né? Com explosões e reatividades muito intensas, que gera na pessoa que convive com ela muita instabilidade emocional, muita insegurança. Então ela é extremamente tóxica pelo próprio transtorno de personalidade dela. As pessoas que têm transtornos de personalidade, seja personalidade narcisista, como eu falei, a borderline, pessoas com transtornos psiquiátricos graves, pessoas bipolar ou pessoas, sei lá, esquizofrênica, então nem se fale, né? Que é um quadro mais grave ainda. Mas quando tem um quadro psiquiátrico na família, é evidente que aquela família ela pode se tornar um ambiente tóxico pela gravidade das coisas que estão acontecendo ali. Essas são mais claras e até mais fáceis da própria pessoa que é vítima daquele funcionamento perceber. De repente, minha mãe é alcoólatra, meu pai é alcoólatra, eu vivo num ambiente que me faz mal, eu tenho uma mãe narcisista, eu tenho um pai narcisista, borderline, sei lá. Qualquer sintoma que seja mais evidente, a gente consegue
mesmo sendo vítima daquela situação, identificar pela gravidade dos transtornos. Tem alguns comportamentos que são tóxicos e não são evidentes. Esses talvez sejam os mais difíceis da gente identificar. É aquela família que desacredita um pouco aquela pessoa, né? De repente te compara o tempo todo. Nossa, mas a sua prima tirou uma nota maravilhosa. Como é que você tirou essa nota baixa? Nossa, fulano já tá namorando, você ainda tá aí sozinho, muito estranho, né? Porque isso vai abalando tua autoestima, né? Pessoa que te compara com outra o tempo todo, isso vai te deixando mais para baixo. Ou famílias que são excessivamente exigentes e cobradoras, né? Que nunca estão satisfeitas, que a pessoa se esforça, tira 10 e você fala, não fez mais do que a sua obrigação, né? Pessoas que não reconhecem o esforço da outra, que não incentivam. São pequenos comportamentos que são tóxicos, né? Não são tão agressivos como pessoas que têm um comportamento mais patológico, o funcionamento na vida que é mais patológico, um transtorno de personalidade, por exemplo. Mas tem esse, né? Ou aquela pessoa que é manipuladora, né? Que ela tem uma característica de personalidade mais manipuladora, e aí ela manipula, se vitimiza, faz, de repente, o filho ou a filha sentir culpa, né? Ah, mas você vai fazer isso com a sua mãe, né? Nossa, eu fiz tanto por você, é isso que eu recebo em troca, que maravilha. Ou aquela pessoa que te coloca para baixo. Essas pessoas manipuladoras às vezes colocam as outras para baixo porque é uma maneira de controlar também, né? Se você desacredita teu filho, se você faz ele se sentir incapaz, você mantém ele sob controle de alguma forma, né? Gente, às vezes esses movimentos também não são tão conscientes, né? Às vezes a pessoa faz comentários que ela nem percebe, né? Até por ter uma baixa empatia, nem percebe que aquilo pode ser terrível. Por exemplo, nossa, como você engordou, você não se cuida. Nossa, você está muito magra, precisa se alimentar melhor. Gevanice, minha mãe é extremamente narcisista e foi assim por toda a nossa vida. Somos 3 irmãs e por conta disso não podemos nem ter encontros da família com a nossa mãe junto. Mãe narcisista é terrível. Mãe ou pai, né? O cuidador narcisista. Porque é justamente essa falta de empatia total, né? São pessoas que só olham para elas, né? Olham um pouco para o outro. Eu falo que mãe narcisista, ela não vê o filho como um sujeito. O filho é o objeto de amor dela. Então, como objeto, ela anula as necessidades desse filho. Ela não olha as necessidades do filho, ela olha que o filho veio para atender as necessidades dela, né? A mãe narcisista, ela toma um filho como um objeto, né? Ele tá aqui para atender as minhas necessidades, então eu anulo ele como sujeito. Eu não quero saber o que ele quer, o que ele gosta, eu quero que ele faça o que eu considero melhor, né? É uma maneira de anular o outro. E quando é mãe narcisista, de mãe menina, pode ser mais terrível ainda, né? Às vezes a mãe projeta um monte de coisa. Aline, pais controladores e superprotetores também criam comportamentos tóxicos na relação familiar. Com certeza, Aline, eu ia falar isso também. É outro comportamento que é mais sutil, né? O pai ou a mãe superprotetora, ela passa uma mensagem subliminar de que o filho não é capaz de conseguir aquilo, né? Deixa que eu te ajudo. Não, deixa que eu faço por você, porque você não vai conseguir fazer. E aí você anula aquele sujeito, né? Ele começa a achar que não é capaz de fazer nada porque o pai e a mãe tá sempre tomando a frente. Quando você super protege, você também passa uma imagem de o mundo é muito perigoso, né? Toma cuidado. Aí a pessoa passa a ser muito ansiosa, por exemplo, muito insegura, muito medrosa. E isso gera uma pessoa pouco corajosa na vida, para as questões da vida, né? De tentar alguma coisa melhor. E é lógico que isso tudo vai impactar. Deixa eu só voltar aqui. Boa noite, Ivonete. Isso vai impactar no modo como a gente funciona na vida, né? Eu acho que alguns tipos de transtorno de personalidade são particularmente danosos nas relações, que eu acho que é o transtorno narcisista e o borderline. Meu marido é narcisista, acha que meu filho é escravo dele. Meu filho faz muita coisa para ajudar em casa e o pai não reconhece. Rosiane, mas se seu marido for realmente narcisista, é bom você amenizar isso pro teu filho de alguma forma, ou você sinalizar isso pro teu marido. O problema é que a pessoa... O transtorno de personalidade,
Gente, isso que eu acho que não é uma notícia tão boa, mas uma das questões dos transtornos de personalidade, seja narcisista, borderline e tal, ou psicopata, né, no caso os graves, são pessoas que não percebem que elas têm algum problema. O problema é do outro, né? Principalmente o narcisista. O problema é sempre o outro. Ele é uma pessoa maravilhosa ou uma pessoa vítima da situação, mas ele nunca é o responsável pela situação. E isso não muda, né? A pessoa pode até amenizar um pouco com terapia. O problema é que ela não busca terapia. A pessoa narcisista, então, ela nunca vai buscar, porque ela sempre acha que o outro é que tem algum problema. Se ele explodiu é porque você irritou, né? É sempre o outro que tem alguma questão. Então, dificilmente ele vai melhorar. E aí, o teu filho, a tendência, eu não sei a idade dele, mas muito provavelmente o que ele vai querer na idade adulta é tomar distância. E às vezes é o que é possível, tá? A distância é o que vai preservar a nossa saúde mental, né? Às vezes a distância é a única forma, é aquela distância que te permite algum nível de relação, né? A proximidade excessiva com pessoas narcisistas, principalmente quando é pai e mãe, é muito ruim. Então uma maneira da gente não adoecer é manter uma distância saudável, que você mantenha algum contato, mas não tão intenso e nem tão íntimo. Bruna, infelizmente os filhos de mães narcisistas precisam se tratar, senão acaba passando de geração em geração, certo? Certo, Bruna, filhos de mães narcisistas precisam se tratar, porque dificilmente não terá sequela, né? Pode ser, gente, ó, não é todo filho de mãe narcisista que vai ter uma personalidade frágil, por exemplo, ao contrário, né? Muitas vezes a pessoa fica muito aguerrida na vida, né? Tipo, eu não posso, eu só dependo de mim, eu não tenho ninguém para contar, né? Você aprende que não tem ninguém olhando por você e você passa a ter que se olhar e se resolver. E tem pessoas que são muito combativas até, né? Porque elas se tornam, tipo, não tem ninguém, né? Porque a pessoa narcisista, ela não tem empatia, ela não tem o cuidado que o outro precisa. Então o filho pode se tornar uma pessoa aguerrida na vida, mas em algum momento a conta chega, né? Por quê? Porque a gente adoece dessas coisas, adoece às vezes de não perceber a nossa própria vulnerabilidade. A gente acha que tem que estar sempre combativo demais, quando você já pode relaxar um pouquinho. Tem algumas sequelas que a gente tem, e fora os que realmente ficam com a personalidade, não é a personalidade frágil, mas que ficam muito frágeis, muito inseguros emocionalmente, e aí piora muito. Sofro muito com isso, me culpa de tudo. É o inferno, né, Rosiane? A culpa é sempre do outro no transtorno de personalidade. Oi, Mi. Minha mãe é exatamente assim, tenho crises de ansiedade quase todas as vezes que falam com ela. E olha que moro longe, é muito difícil. Pois é, o ideal realmente é fazer terapia, porque é isso, né? É incrível o poder que uma mãe e um pai têm sobre os filhos, né? E às vezes, eu sempre falo que a distância é o único caminho, principalmente quando são pessoas narcisistas. A gente tem que se afastar para manter um mínimo de saúde. Mas mesmo estar longe não significa não estar sob o domínio daquela pessoa. Porque às vezes é uma pessoa tão dominadora, tão manipuladora, que a gente à distância sente culpa, se sente mal, né? Eu dou relatos de uma pessoa que eu também sou filha, não de uma mãe narcisista, mas de um pai narcisista. Meu pai tem traços narcisistas muito fortes. E a relação com ele é sempre essa relação que a gente tem que manter. É uma relação de amor, ódio, pena, culpa. É uma mistura de emoções, né? E a gente precisa manter aquela distância de saúde, porque senão é muito complicado. Rosiane, 16 anos. Eu falo pro meu esposo que ele vai afastar todos em volta dele. Pois é, Rosiane, é difícil mesmo, né? É difícil, e é difícil que a pessoa reconheça que ela é a causa do problema daquela família, principalmente a pessoa narcisista, porque ela só olha para o próprio umbigo, né? A pessoa tem um ego maior do que tudo, ela acha que ela é o centro do universo, ela não tem empatia pelo outro, né? E é isso, o filho é objeto de amor dele, o filho é um objeto que tem que atender às necessidades dele. E você surgir como um sujeito e ter desejos diferentes, né? Tem mãe narcisista que projeta na filha que, sei lá, eu queria ser bailarina e não pude. Aí minha filha tem que ser bailarina, ela tem que realizar os meus desejos. E aí você muitas vezes atropela quem a pessoa é. Pode ser uma coisa até meio psicotizante, tem que ter muito cuidado.
Carol, me afastar de familiares tóxicos foi a melhor decisão da minha vida. Incrível como vivo bem melhor, mas a saudade ainda se faz presente de algumas pessoas. Sim, Carol, sim. A gente às vezes se afasta para poder respirar um pouco, né? Esse afastamento, ele é um afastamento de saúde. E às vezes a gente se aproxima de novo. Eu acho que é um eterno equilíbrio nesse ir e vir, né? Não dá para ignorar totalmente, porque se for pai e mãe, que são familiares que têm um peso muito grande pra gente, é difícil às vezes a gente virar a página completamente, mas tem que manter aquela distância de saúde. Mesmo que às vezes, e a saudade, às vezes a gente tem saudade e encontra com a pessoa, e a pessoa é tão tóxica que a saudade em 5 minutos você lembra porque você ficou distante, né? Você tá com saudade, quando você encontrar, é por isso, lembrei porque que eu não posso conviver, porque não dá. Bruna, sim, eu aprendi com a terapia a ser assim, sozinha, já pensei em suicídio, porque me sentia desvalorizada pela minha mãe, entre outras coisas. Terapia cura. Sim, Bruna, é isso. A gente aprende, né, a ser sozinho, a não poder contar muito. Aline, a terapia é essencial para criar ferramentas para aprender a aceitar a pessoa do jeito que é e como seguir, impor seus limites sem distorções de conceitos. Por exemplo, a pessoa achar que é egoísta por impor seus limites. Exatamente, Aline, eu já vou falar já sobre isso. Como lidar com essas pessoas. Primeiro, a gente precisa entender que pessoas com transtornos de personalidade, que é o que está aparecendo mais aqui, que eu acho que é o que gera maiores sequelas. Tem famílias, gente, que são tóxicas sem ter nenhum transtorno, tá? São tóxicas porque são invasivas, porque não respeitam a privacidade dos seus filhos, não respeitam os limites, né? Elas são muito controladoras ou pouco controladoras, negligentes, né? Todo extremo é ruim, né? Como é difícil educar, né? Como é difícil educar. E como que mesmo com muito amor, às vezes a gente pode se tornar tóxico sem querer. Então é preciso estar atento, às vezes, a esses limites, né? Até onde a gente pode ir, até onde é uma participação. E aí, quando a família é mais equilibrada, né? De vez em quando dá uma invadidazinha e percebe, se recolhe, né? A gente consegue circular um pouco, a gente sente no outro, né? Eu sou muito próxima das minhas filhas, por exemplo, a gente é muito amiga, mas tem hora que eu sinto que, né, elas precisam dar uma recolhida, eu procuro respeitar até onde dá pra ir, às vezes a gente abusa um pouquinho, isso a gente vai medindo e vai conversando e vai fazendo na relação, né? Agora, quando você lida com pessoas que têm transtorno de personalidade, que são pessoas que nunca vão ter maturidade emocional, é importante que a gente entenda isso. Uma pessoa narcisista, ela sempre será narcisista. É um transtorno de personalidade. Uma pessoa psicopata, ela sempre será psicopata. Ela pode amenizar algumas características, ela pode ser um pouco mais suave em algumas coisas. Uma pessoa border sempre será border. Ela pode, com a terapia, dar uma equilibrada, dar uma amenizada, passar mais tempo estável, mas não muda completamente. Então, o outro não vai mudar. Eu é que tenho que impor os limites necessários nessa relação. A outra pessoa não respeita, não leva em conta as suas emoções, os seus sentimentos. Então, eu tenho que fazer a primeira coisa, adequar a minha expectativa, alinhar a minha expectativa. Muitas vezes, a filha de mãe narcisista, por exemplo, passa a vida tentando agradar essa mãe. E essa mãe nunca é agradada, porque a filha nunca corresponde completamente. É como se aquela filha tivesse sempre aquém de alguma coisa. Cris, nossa, educar é difícil demais, ainda mais tendo exemplos péssimos. Sim, Cris, é um desafio. É difícil saber o que é certo quando a gente viveu isso errado no meio da toxicidade da nossa família de origem. Sim, Cris, sim. A gente tem que ir vivendo, experimentando e percebendo no outro. Mas quando a gente tem uma personalidade mais equilibrada, a gente é capaz, às vezes, errar, todo mundo erra, mas a gente percebe e realinha, né? O problema da pessoa com transtorno de personalidade é que ela não percebe que ela é responsável por nenhuma situação. Ela se exime de qualquer responsabilidade. Maturidade emocional, gente, tem toda a ligação com autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela situação que eu me encontro, né? Eu sou responsável pela vida que eu tô levando. Então, ou eu sou responsável, às vezes até de gerar um sofrimento no outro. E aí, quando eu percebo que eu sou responsável, eu peço desculpas, eu tento arrumar. A pessoa que tem transtorno de personalidade, ela não percebe.
Né? Se eu sou psicopata, eu não tô nem aí, né? O que o outro pensa ou deixa de pensar não é problema meu. Se eu sou narcisista, eu tô preocupada com as minhas emoções. E aí, se você me acusa de, você não, poxa, você nunca olha pra mim, você não se preocupa comigo, você fala, como você é capaz de falar isso? Eu sou uma pessoa maravilhosa, eu faço tudo por você. A pessoa não percebe, ela não tem um mínimo de empatia pelo outro, ela não percebe que ela tem algum nível de culpa. Gente, quem não tem culpa não tem que reparar nada. Se eu não percebo a minha culpa, eu não busco reparar meus erros. Eu nem identifico como erro. Qual a diferença entre um familiar tóxico e um abusivo? Na verdade, Irlan, são coisas muito similares, assim. Eu acho que é só toda pessoa tóxica é abusiva, toda pessoa abusiva é tóxica, na verdade. São só conceitos, né, que são populares, né? Falar virou pessoa tóxica, né? Virou uma coisa assim muito falada. Mas toda pessoa tóxica ela é abusiva porque ela desrespeita o outro, porque ela manipula, porque ela não leva em conta os desejos do outro. Então isso é abusivo, né? Você não considerar a singularidade da outra pessoa. E toda pessoa tóxica é assim também, é a mesma coisa. Não tem. Isso não é um conceito científico. Isso são termos populares que para falar do mesmo fenômeno, na verdade. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu só voltar. O que eu tava falando, gente? Perdi um pouco o que eu tava falando. Mas continuem mandando, porque aí a gente vai debatendo essas questões. Assim, do transtorno de personalidade. Se a pessoa não percebe que ela errou, ela não tem nada para consertar. É você quem tem que mudar, né? Se eu sou assim, é porque você me fez isso, né? Você que é um inútil, que não é capaz de me atender, né? E aí, o que eu estava dizendo, como a gente faz, então? A gente precisa entender que essas pessoas são o que são. Elas não vão mudar. Então, quem tem que mudar sou eu. Mudar, às vezes, me mudar da situação, saindo da casa, por exemplo, quando é possível, e mudar a forma que eu me relaciono com essas pessoas, alinhando a minha expectativa. Eu nunca vou agradar uma mãe narcisista. Nada do que eu faço vai ser bom o suficiente. Ela sempre vai ser melhor do que eu. Então eu tenho que fazer o que é possível para mim. Eu não posso ficar ali o tempo todo adulando, tentando fazer com que ela reconheça todo o esforço, ou ela olhe para mim e veja o quanto eu sou boa, o quanto eu sou bonita, o quanto eu sou legal, o quanto eu sou inteligente. Isso não vai acontecer. Porque ela não é capaz de olhar para o outro, porque é um funcionamento que ela tem na vida. Então, quando eu começo a entender isso e alinhar um pouco a minha expectativa, eu baixo um pouco a minha frustração, né? É muito ruim, gente, é muito ruim quando você olha... É muito ruim, é muito difícil, né? Você ser filha de uma pessoa assim, né? Porque você olha outras famílias e pensa, por que eu não tenho isso? Né? Queria eu estar vivendo determinadas situações, né? E não vivo. Mas a vida é o que é. A vida não é justa, ela é o que é. E aceitar a realidade que a gente tem também é um ato de maturidade. Eu entendo que essa é a minha realidade, é o que eu tenho. O que eu posso fazer com a realidade que eu tenho? Não me vitimizar já é um primeiro passo, né? Eu acho que é entender, não me vitimizar no sentido de não entrar numa espiral de coitadinha de mim, porque minha mãe era narcisista e por isso eu hoje não consigo isso e aquilo. Gente, hoje é olhar para minha história, então é por isso que eu sou assim. Eu fui educada de determinada forma, tem alguns comportamentos que são reflexo, né? Por exemplo, eu vou me colocar como exemplo, né? Como eu sempre faço aqui, que eu acho que isso, primeiro que torna mais natural, né? Entender que é possível a gente vir de uma família tóxica e construir uma família não tóxica, que é o meu caso. Mas, por exemplo, alguns comportamentos bobos, exemplos bobos. Meu pai era muito narcisista, né, que ele não morreu, e continua narcisista. Ele era uma pessoa extremamente narcisista. Então a gente tinha que estar servindo ele o tempo todo. Somos 3 filhas mulheres e ele não tinha faxineira, ele tinha 3 filhas mulheres. Pra quê? Pagar uma faxineira, a gente que fazia tudo. Meu pai não cortava nem as unhas, a gente que cortava as unhas dele, que descascava a laranja dele. A gata borralheira total, né? Bizarro. Hoje eu vejo coisa assim, eu fico, gente, meu pai era disfuncional na vida, porque isso não existe, né? Uma pessoa que tá ali e que não tem autonomia de se autogerir na vida, né? Enfim, esse era o funcionamento dele. A gente tinha que botar a mesa pra ele, tinha que tirar a mesa pra ele, a gente tinha que fazer tudo pra ele o tempo todo, pra ele. Quando eu me casei, quando a gente começa a perceber, né, que isso pode gerar reflexos na nossa vida. Eu
sempre fui uma pessoa extremamente aguerrida na vida, sempre, né, busquei, assim, tipo, não tenho muito com quem contar, eu só dependo de mim, né? Essa coisa de... Meu pai jogava um excesso de responsabilidade na gente. Quando eu era adolescente, meus pais eram separados, meu pai casou com uma mulher 30 anos mais nova e colocou a gente pra morar sozinho. Eu tinha 15 anos. 15 anos. Já estava madura pra morar sozinha e cuidar da minha própria vida. E assim eu fiz, dentro do limite que eu tinha. E aí, isso é para vocês terem ideia do nível de narcisismo dele. Ele achava que, assim, ele estava casando e que não ia dar muito certo, porque ela tinha praticamente a nossa idade, sei lá, devia ter 22 anos, eu 15 ou 16, e que aquilo não seria legal e tal. Beleza, a gente foi morar sozinha, na época minha mãe morava no interior de São Paulo, enfim, é uma história muito longa, mas só para vocês entenderem o quanto que ele só olhava o lado dele, né? Como assim ele bota duas... Era eu e minha irmã na época, 15 e 16 anos, morando sozinhas. Mas, e aí isso são alguns exemplos, né, do quanto que a pessoa só olha pra ela. Aí quando eu me casei, eu lembro de ficar muito irritada quando meu marido me pedia algum favor, do tipo, você pode fazer, sei lá, pô, você não pode me servir, você não pode... Eu ficava com uma raiva daquilo, mas não era uma raiva dele, porque... Ele não era meu pai, ele em momento nenhum é uma pessoa disfuncional, ao contrário, né? Ele faz coisa pra caramba em casa. Bota roupa pra lavar, estende roupa, lava a louça, frita bife. Não é uma pessoa que fica ali aguardando ser servido. Mas mesmo ele não sendo essa pessoa, eu não percebia o quanto que isso era um ranço que eu trazia da minha vida de ter sido muito submetida. E eu não queria aquilo, qualquer sinal me remetia àquela situação. Por isso que é importante a gente fazer terapia, que mesmo que não seja uma sequela tão grave, são pequenos comportamentos que a gente passa a ter na vida e a gente passa a sangrar em cima de pessoas feridas passadas. Eu sangrava em cima do meu marido uma ferida que eu tinha lá de trás, ele não tinha nada a ver com aquilo. Do tipo, caramba, você não pode me trazer um copo de água? Eu ficava irritada de verdade. Tipo, não, assim, pô, você também quer que eu traga tudo na mão, não sei o que. Ele me pediu um copo de água. Mas é porque eu vinha de uma história onde era uma pessoa extremamente inútil dentro de casa e que fazia a gente o tempo todo estar ali servindo. Então, olha como é importante a gente perceber, né, que são questões que a gente tem que ir sanando ao longo da nossa vida para poder manter relações saudáveis na vida atual. Não reproduzir padrões que a gente aprendeu por algum motivo, ou seja, pelo avesso, né, que na verdade era um padrão que eu aprendi e que eu negava aquilo, eu não queria aquilo para mim. Ou você pode seguir exatamente igual, por exemplo, me casar com uma pessoa narcisista, né, como algumas pessoas fazem, né? Deixa eu voltar aqui. Carol, já li que a mãe narcisista tem um filho dourado. Geralmente a filha é massacrada e o outro filho é um... E se o outro é um filho homem, ele é o perfeito. Pode acontecer, Carol. Pode acontecer, lamentavelmente. Às vezes chega a ser mais grave, né? Até quando você tem mais de um filho e dá tratamentos muito desiguais, né? Eu tinha uma paciente assim, exatamente assim, né? A mãe dela era, com certeza, tinha traços narcisistas muito fortes. E ela tinha tratamento completamente diferente para a filha e para o filho. Completamente diferente. Isso é muito triste, né? Lógico que isso gera desunião entre os irmãos, inclusive, né? Isso gera um problema familiar tão grande que não é só da filha para a mãe, mas entre os próprios irmãos, né? Ela gera conflito, ela gera competição, ela gera um monte de características que são ruins, né? Quando, na verdade, a gente tem que tentar criar um ambiente que seja favorável para essa família e não um ambiente tóxico, onde os irmãos competem entre si, por exemplo, né? Onde mãe e pai competem com o filho, né? Ou entre marido e mulher. Gente, é muito complicado, né? Família realmente... Aquela família de propaganda doriana é uma propaganda que é muito idealizada e muito pouco realizada, na verdade, né? Eu acho que aquela ideia da família feliz, que tudo flui maravilhosamente, tem muito de uma idealização do que seria uma família. E é muito ruim quando a gente olha para nossa família e percebe que aquilo não é daquele jeito, né? Assim, o que tem de errado comigo? O que eu fiz de errado para estar numa família tão disfuncional, né? E eu acho que não é olhar com esse olhar de autopiedade, né? O que eu fiz para merecer isso, mas entender
olhar para essa tua família de origem e falar, é o que temos, né? Tem uma pessoa que é assim, tem uma pessoa que é assado, e isso me faz mal. Às vezes o difícil é a gente perceber que aquele funcionamento faz mal pra gente. Às vezes a gente não percebe que são pessoas que são âncora, que colocam a gente para baixo o tempo todo, né? Que podem abalar profundamente a nossa autoestima sem a gente perceber, porque são pequenas coisas diárias, né? Do tipo, nossa, você cortou o cabelo, ficou esquisito, não gostei. Né? Ou então, nossa, você tá gorda, você tá magra, ou você tirou uma nota baixa, você sei lá o que. Ela vai minando você vai se sentindo incapaz, né? Vai aos pouquinhos eliminando tua autoestima, criticando, pessoas muito críticas, tem famílias que são muito críticas, muito exigentes, e aí gera no outro essa sensação de nunca agradar, né? E eu sou uma pessoa que eu não consigo agradar nunca, nada do que eu faço é reconhecido, nada do que eu faço é bem feito, né? Então, a gente tem que estar atento a esses sinais e a forma como a gente se percebe, né? Como que eu construí a minha autoimagem dentro desse ambiente e que imagem é essa, né? Como é que anda a minha autoestima? Como é que andam as minhas relações atuais? Né? Eu consigo estabelecer relações atuais saudáveis, seja de amizade. E aí, para quem convive numa família muito tóxica e ainda não consegue sair, que eu acho que é o caminho natural, ideal e desejável, o ideal é que você tenha relações fora e que outras conexões na vida, que você não fique tão mergulhada nessa família, que ela é tão ruim, né? Que ela tem uma visão e uma perspectiva de vida e de mundo tão comprometida pelo próprio funcionamento dela. Você precisa se conectar com outras pessoas, né? Fora do teu ambiente familiar, ter um convívio maior com amigos, com outras pessoas que parece que podem te colocar na real de novo. Você começa a ter um olhar de não, porque a gente quando está mergulhada naquela família, muitas vezes a gente está sendo contaminada ali sem nem perceber exatamente. Filhos de mães borderlines também, né? Quem convive com pessoas borderlines ou até bipolar, que bipolar é menos talvez, só se for um bipolar grave. Borderline eu acho que é mais complicado porque a pessoa é muito tem explosões de raiva muito intensas, né? Tem mentira, tem um pouco de manipulação, tem uma série de comportamentos ali que são muito, muito tóxicas. E aí, falando de uma toxicidade menos grave, né, que são esses transtornos que a gente está falando, é importante a gente observar as conexões que a gente faz na vida, que, como eu falei, todo mundo tem o seu lado sombra, todo mundo tem aquele defeitozinho de estimação, né? A gente tem lá alguma característica e tem pessoas que parece que a gente se relaciona e que fazem aquilo aumentar, né? Que ressaltam as características negativas que a gente tem, que enfatizam os defeitos que a gente tem ao invés de conectar com o nosso lado saudável, né? Então, a gente tem que estar atento a isso também, né? Observe se você também não é uma pessoa tóxica em alguns ambientes, se você não é aquela pessoa insegura, negativa, pessimista, isso também é tóxico. E isso pode ser, por exemplo, reflexo de um transtorno de ansiedade. Uma pessoa com transtorno de ansiedade pode ser extremamente tóxica, tá? É importante a gente perceber. E aí vale lembrar que ser tóxico com o outro não é uma coisa necessariamente consciente e voluntária. Eu tô aqui para te fazer mal. Não. Às vezes a pessoa faz mal porque ela tá muito adoecida, né? Ela é uma pessoa muito ansiosa, então ela pode ser muito negativa, muito controladora, muito pessimista, né? Aquela, sei lá, até um familiar, né? Uma irmã, um irmão, uma mãe, um pai que tem um transtorno de ansiedade, que nem é uma coisa grave, né? Que tem tratamento, tem cura, etc. Mas muitas vezes ela pode ter aquele transtorno e acaba impactando a vida de quem tá ali, né? Porque é uma pessoa que pode ficar muito insegura, muito com medo de tudo, ou muito dependente. Pessoas que têm algum sofrimento emocional, de maneira geral, são muito egocêntricas. Eu falo isso sempre para vocês. E isso é uma coisa importante, né? Quando eu tô experimentando um momento da minha vida onde eu tô frágil, tô vivendo alguma dor, tô com algum problema, a tendência é eu ficar mais em mim, olhando mais para dentro,
né? E aí quando eu fico mais em mim olhando para mim, eu deixo de olhar para o outro, né? Eu passo a estar com outras pessoas sem ficar tão atenta às necessidades dela, né? Então isso vale a gente pensar também. Se você é uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, fique atento a isso, né? Cuide disso, busque você também ajuda, né? Porque eu sempre falo, é sempre o outro que é tóxico, né? Eu sou um alecrim dourado que não faço mal a ninguém. É claro que a gente pode ter comportamentos tóxicos e para isso a gente tem que estar atento, especialmente se a gente está num momento ruim da vida. Se a gente está vivendo uma situação onde a gente não está bem. Gente, como que eu posso fazer bem para o outro se eu não estou bem? Se eu não faço bem nem para mim mesma? Eu só posso estar bem com outras pessoas quando eu também estou bem. Então, observe isso, né? Porque você também... e aí eu falo isso muito com meus pacientes e eu acho que é importante a gente lembrar o quanto que a gente contribui para aquele cenário que a gente está vivendo. A gente contribui, a gente não é só vítima, né? Ou a gente alimenta aquela situação, ou a gente sustenta de alguma forma quando a gente permanece numa relação que é ruim, ou a gente tem os nossos próprios comportamentos que contribuem para aquela família disfuncional, por exemplo. Eu posso ficar disfuncional porque eu estou numa família disfuncional. Aí, de repente, eu sou filha de uma mãe narcisista. E aí eu posso me tornar, sei lá, agressiva no meu ambiente de trabalho, né? Porque eu sou uma pessoa sem muito cuidado com o outro, porque ninguém nunca teve cuidado comigo. E aí eu posso me tornar uma pessoa muito agressiva, arrogante, sei lá, né? São formas, às vezes, que a gente encontra de se defender, mecanismos de proteção que a gente acaba desenvolvendo ao longo da nossa vida, que muitas vezes, além de nos proteger, acaba interferindo de uma maneira negativa nas nossas relações. Então, deixa eu só olhar a hora. A gente tem que ficar atento a esses sinais. Gente, me digam aqui, o que mais que vocês querem falar sobre familiares tóxicos, né? O que vocês querem falar? Uma vez uma paciente me perguntou, eu achei tão interessante, se todo mundo que vai fazer terapia tem alguma questão com pai e mãe, né? Se esse é o tema principal. E não, gente, não é todo mundo. Mas é claro que é um tema que aparece porque a gente foi forjado dentro de um ambiente. E aquilo, né, o que a gente vai vivendo desde lá da infância e a gente vai se desenvolvendo é dentro de um contexto familiar. Então a gente sempre vai trazer alguma coisa da nossa família na gente, né? Mas isso não quer dizer que sejam coisas ruins, né, necessariamente. Muitas vezes a gente carrega, mas são coisas boas também. Então é um tema que aparece na terapia. Não necessariamente é o tema principal, né? As pessoas que vêm buscar por N motivos, mas quando tem o impacto de pai e mãe, realmente, eu acho que talvez seja uma das dores mais profundas que a gente carrega, né? Dores que são mais difíceis ali, porque elas são mais profundas mesmo, mais arraigadas ali, né? Porque estão um pouco na nossa constituição, né? Quando você está ali num ambiente familiar, construindo a tua identidade, construindo a tua autoimagem, construindo a tua autoestima, que é um processo que acontece na infância, né? Até uns 7, 8, 10 anos, é quando a gente está construindo isso tudo. Quando a gente está num ambiente que é disfuncional, que a gente convive com familiares que são muito tóxicos, né? Ou ambientes familiares tóxicos, às vezes não é nem uma pessoa, mas uma família muito conflituosa, por exemplo, né? Onde, sei lá, pai e mãe brigam muito, onde alguém, sei lá, tem problema com álcool, drogas, por exemplo. Isso é um ambiente, por si só, extremamente tóxico, né? Isso aí não tem... Infelizmente não tem jeito, né? E tem famílias que são muito negligentes também, né? Que não se importam muito, né? Que são famílias que parece que são meio desconectadas afetivamente também. Isso também pode trazer consequências aí para a vida adulta, né? Na forma como a gente se relaciona com outras pessoas, na forma como a gente se conecta afetivamente, né? Isso aí a gente constrói a partir dessas primeiras relações lá na nossa infância, na nossa vida adulta. A gente deveria exigir, né? Fazer um psicotécnico antes de engravidar. Vamos ver aqui quem tem condições de gerar filhos nessa vida, porque nem todo mundo tem.
Nem todo mundo tem. O que é interessante é que às vezes tem família que, por exemplo, tem um pai muito disfuncional, uma mãe, mas tem outras pessoas que também podem ocupar esse lugar e ser o lugar de saúde para você. Uma avó, uma tia, um tio, alguém que você possa se referenciar quando os seus cuidadores direto, pai e mãe normalmente, não são pessoas muito estáveis para você ou que te geram bem-estar, né? E aí você muitas vezes tem outras pessoas na família que você pode se referenciar. E muitas vezes essas pessoas conseguem se salvar emocionalmente por esse vínculo mais saudável que é fora daquele círculozinho ali diário, né? Como eu falei, uma avó, um avô, uma tia, um tio, alguém ali que fica mais por fora um pouco daquela família nuclear e que acaba sendo a base de saúde para a pessoa. Isso é bem comum também de acontecer e é ótimo, inclusive, quando surge essa figura, né, para dar conta de alguma forma. Às vezes essa figura não surge e aí o buraco é mais embaixo, né? E aí a gente carrega as figuras, as feridas. Henri, concordo que nem todo mundo tem condições de ter um filho. Pois é, seria bom, né, a gente fazer uma avaliação, né? E aí eu acho que é interessante a gente pensar nisso também, né? O que as pessoas criam de expectativa de maneira muito equivocada em relação aos seus filhos. Pessoas que são profundamente infelizes, por exemplo, e acham que ter um filho é a salvação da vida dela. E não é. Ter filho, não é, a função da gente ter filho não é para salvar a vida de ninguém, né? Nem para realizar os seus desejos mais íntimos, assim, eu vou querer que meu filho faça coisas que eu não fui capaz de fazer. Né? Isso é o começo para dar tudo errado, né? A expectativa que a gente já gera em relação à maternidade já é um passo importante, né? O que eu espero em relação a ter um filho? O que eu espero? Porque quando a gente gera expectativas, né, de que aquele filho vai salvar um casamento, de que aquele filho vai me salvar, que aquele filho vai gerar um sentido para minha vida, que aquele filho venha ocupar algum vazio, né, que venha entrar nesse lugar complicado emocional, né, de uma família, principalmente quando a pessoa não está muito bem com ela e tudo, a chance desse filho entrar em algum sofrimento é muito grande, né, de não ser visto como quem ele é, mas de ter muita projeção em cima. E outra coisa que é importante, né, quando a gente coloca o filho nesse lugar, né, de alguém que vai vir salvar alguma família ou alguém de alguma coisa, a gente esquece que esse filho, ele tem a própria história dele, ele tem as próprias necessidades, ele pode apresentar alguma característica inesperada, tanto de saúde mental quanto de saúde física, pode vir de diversas formas. Né? E quando a gente pensa em ter filho, a gente tem que estar pensando nessas possibilidades, né? E não nesse sentido da salvação. Impressão minha, ou passam aviões o tempo todo por aí. Não. Tem o Santos Dumont, que é o aeroporto que é relativamente perto, mas esse barulho constante, sabe o que é? Tem um gerador numa praça aqui na frente, que eles estão fazendo a limpeza de um rio subterrâneo. É um negócio complexo, é uma porcaria de gerador que a prefeitura colocou, que é uma coisa provisória, mas que já está aí há um tempão. Anísio, minha mãe passou muitos traumas e ao contar isso, muitas vezes isso me afeta emocionalmente de algum jeito. Pois é, Anísio. Aí vem nisso, né? É muito ruim, né? É um peso muito grande que a gente coloca, às vezes, no filho, né? De querer compartilhar excessivamente. Gente, eu já tive paciente da mãe compartilhar com ela, criança, situações muito absurdas, né? Desde traições com o marido, coisas assim que... Gente, o que é criança? Que condições emocionais a criança vai ter de dar conta daquela informação que ela está trazendo? Né? De onde que ela tira isso? E tem que ter muito cuidado, né? Porque sim, isso vai te afetar, afeta. Ruim quando uma nora consegue distanciar o filho da família totalmente. Sim. É ruim, né? Mas aí eu sinceramente, eu acho que a questão não é a nora, é o filho, né? Porque ele que entra nessa onda da esposa porque quer, né? Ele poderia se posicionar de uma outra forma, né? E aí é aquilo, né? Como eu tava falando, às vezes é o encontro, né, que é tóxico, né? De repente essa esposa dele é um tanto tóxica, né? Mas ele é um homem adulto e escolheu isso. Ele se afastar da família é sempre uma escolha dele. Ainda que seja para atendê-la, ele escolheu atendê-la. Né? Então,
É difícil. Sogra que tem ciúme do filho. Ixi, isso também é bem complicado, Paula. Tudo bem, Paula? Sim, sério. Gente, relação com sogra também é sempre uma relação delicada, né? E aí eu acho que nesse caso, né, quando é sogra, genro, não sei o quê, gente, quem tem que dar os limites é o filho, né, em relação a essa mãe, né? Se a mãe dele tem ciúme, né, dele com a mulher, por exemplo, ele que tem que dar o limite, né? E ele tem que estabelecer as regras ali, né? A pessoa quando opta por casar, e aí eu acho isso super importante, eu sempre falo isso pra vocês, uma coisa é a família de origem, outra coisa é a família que a gente constrói, né? E aí outra coisa que eu vou dizer, é tanta informação que eu começo a me lembrar. Gente, o amor de mãe para filho, de mãe e pai para filho, é sempre por natureza desigual. Nossos filhos nunca vão amar da mesma forma, na mesma proporção. Se eles amarem exatamente na mesma proporção, vão ser aqueles filhos que não vão conseguir sair de casa, que não vão conseguir ter autonomia emocional, que não vão conseguir se desenvolver. Ele é por natureza desigual. A gente ama loucamente nossa cria, até para criá-la, né? A gente tem que ter um amor que transcende a gente para a gente poder cuidar de uma outra vida. E os filhos não vão corresponder nunca na mesma proporção, porque eles precisam ter a vida deles também, né? Se fica na mesma proporção, aqueles filhos não conseguem sair debaixo da asa, né? Então a gente precisa lidar com isso, né? Eu sempre brinco que eu tenho filha e eu acho que o meu amor por elas com certeza é maior do que o delas por mim. Hoje, é claro que isso é menos, mas quando elas tiverem a vida adulta delas, elas vão tomar as decisões delas e é isso, tem que ser isso, né? E aí quando a gente ainda mistura sogra, que ainda fica ali na vida do filho, gente, é um filho que não cresceu, não amadureceu, onde que se deu aí que esse cordão não foi cortado na hora, né? Tem um momento que isso é cortado. Carol, tenho péssima experiência com cunhada nora, quebrou a família. Meu irmão entrou na onda da mulher e a distância se faz presente há quase 1 ano. Pois é, Carol, você já me contou um pouco sobre isso. É triste. É triste, mas assim, não tem muito o que você possa fazer. Sinceramente, eu acho que a escolha é dele. E quando a gente casa, a gente tem um compromisso com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso companheiro. E aí, se ele ficar dividido, eu acho que ele casou mal, né? É lamentável. Mas é a escolha que ele fez. E aí eu acho que ele tem que sustentar essa escolha. Esse é o papel dele como marido, realmente cortar o cordão com a família e assumir essa nova família. É claro que isso não significa, gente, que as famílias têm que romper, que a gente não vai mais se relacionar. Claro que não, né? Ao contrário, famílias saudáveis mantêm as suas relações, né? Mantêm os encontros e é tudo muito bacana. Mas vamos supor, eu sou casada com meu marido, eu me dou muito bem com minha sogra, graças a Deus a gente tem uma relação ótima, mas meu marido é meu marido, ele tá comigo, né? Ele não vai consultar a mãe dele para tomar uma decisão, por exemplo, isso não existe, né? Ele tem que me consultar, a decisão dele impacta a minha vida que moro com ele, né? A mãe dele já é a família de origem, ela não tem que, por exemplo, influenciar numa decisão, né? E ela nem busca isso, só tô dando um exemplo mesmo. Exato, a nora dominou e ele não teve força para enfrentar. Sempre achei que ele é quem deveria enfrentar. Não temos muito o que fazer, não sei o que fazer para ajudar. Aguardar, não tem jeito, Mia, só aguardar. Faz uma live de borderline, queria muito, leio tanto sobre, mas um parecer de um profissional seria tão bom para mim. Posso fazer sim, Henri. Eu acho que foi você uma das pessoas que sugeriu. Muita gente tem pedido, né? Gente, é impressionante, mas a gente tem muitos transtornos de personalidade vivendo entre nós, sem diagnóstico, inclusive. Psicopatas, inclusive borderline, porque a gente só costuma perceber quando é uma pessoa já num grau mais extremo. Às vezes tem pessoas que são, normalmente, gente, as pessoas são funcionais, trabalham, casam, têm filhos, né? Só que elas têm um transtorno. E só quem convive mais na intimidade é capaz de saber um pouco mais sobre isso, né? Começa a sofrer um pouco as consequências desses transtornos mais de perto. Mas esses transtornos de personalidade tem até uma estatística que fala que 20% da população tem algum transtorno de personalidade. Então, assim, é muito mais do que é diagnosticado. E por que não é diagnosticado? Porque essas pessoas não procuram tratamento. Né? A pessoa borderline, ela só vai procurar quando ela está deprimida, por exemplo, né? Que é um sintoma frequente na pessoa borderline, a depressão. Mas se ela não estiver deprimida, se ela estiver tocando a vida dela,
Não vai. E muitas vezes ela nem tem o diagnóstico de border, né? Ela só vai ter o de depressão, por exemplo. Que é mais fácil a gente perceber o sintoma do que border, né? Só se tiver já numa crise muito grande, por exemplo. Né? Que aí a pessoa border numa crise muito grande é uma pessoa que tem risco de suicídio alto, por exemplo. Então a gente consegue identificar com mais facilidade. Mas podemos sim, de repente, Henri, semana que vem eu vejo se as pessoas toparem, a gente pode falar sobre transtornos de personalidade, aí pode falar de border principalmente, e de personalidade narcisista, né, que são acho que duas questões aí muito frequentes aqui, né, nas relações, e como relações muito difíceis da gente administrar, né. Então acho que é interessante, a gente pode falar, é uma boa ideia. Gente, deixa eu ver o horário, já tá dando nosso tempo. Faltam 3 minutinhos aqui para encerrar. Gente, como eu sempre falo para vocês, os assuntos de psicologia são muito complexos, falar de saúde mental é um universo, a gente sempre tem muita coisa para falar, não dá para isolar fenômenos, a gente isola aqui para ser didático, né? Mas não tem como isolar uma coisa da outra, é igual falar de border, falar de pessoa narcisista, é falar de pessoas tóxicas, né? Porque normalmente são pessoas que se tornam tóxicas, então é tudo muito, a gente tenta separar de forma didática, mas na vida a gente nunca vai ver essas coisas de maneira tão separada. Então, de nada, Henri. Eu acho que é importante a gente tentar entender alguns funcionamentos, a gente começar a entender o quanto que é nossa responsabilidade a vida que a gente leva. Né? Hoje, mesmo que a gente tenha uma história, e todos nós temos uma história, né? Nós fomos forjados a partir dessa família, a partir de tudo que a gente vive, mesmo que seja uma família tóxica, a gente tem que honrar, entre aspas, como dizer isso? É como honrar a minha história, eu não posso negar a minha história. Eu tive pessoas tóxicas na minha vida, mas hoje eu sou o que eu sou graças a essa história que eu fui vivendo, né? Pode ser que eu tenha os meus defeitos, naturalmente, mas a gente não pode negar essa história. É aceitar essa história. Isso faz parte da minha vida, isso tá em mim. E o que que tá em mim que me faz mal? Isso me cabe ver. Né? Já dizia Sartre, né? Não importa o que fizeram da gente, importa o que eu faço, o que fizeram de mim, né? Eu fui forjada dentro daquela história, mas hoje eu sou uma pessoa adulta. O que eu faço daqui para frente, né? O que eu faço da minha vida? Que escolhas que eu faço daqui para frente, né? Eu olho para minha história, faço as pazes com a minha história, entendo que tem pessoas que têm transtornos de personalidade, que têm problemas, que também vieram por sua vez muitas vezes de famílias tóxicas, e elas têm os limites delas, né? Elas têm dificuldade às vezes de estabelecer uma relação saudável, e não é porque ela te odeia, é porque ela não consegue pelos limites delas, né? E tem pessoas que são cheias de limites, né? Por conta desses transtornos, são pessoas que a gente vai ter que lidar com muito cuidado ao longo da vida, né? Então, é olhar o que eu faço, de que forma eu me posiciono nessas relações, entendendo que as pessoas são o que são, elas são o que é possível ser dentro do contexto delas, e aí eu tenho que ver o que eu posso ser dentro do meu contexto, de maneira a maximizar meu bem-estar e diminuir a minha dose de sofrimento na vida. A gente sempre pode minimizar a parte ruim. Eu sempre falo para vocês que eu sou uma pessoa extremamente otimista na vida e sou de verdade, né? E eu acho que isso me ajuda pra caramba, e por isso que eu acho que também é importante para vocês olharem sempre para frente. É possível, né? Eu tenho uma história, ela me constituiu, e daqui para frente eu continuo me construindo, né? A felicidade é uma escolha diária. Eu escolho ser feliz. E a felicidade, ela se faz na ação também. Não é só um sentimento ou uma sensação. Eu estava falando rapidamente, gente. Não vai dar tempo. Mas eu estava falando sobre amor com uma paciente minha hoje. E a gente amar alguém não é só um sentimento. Amor é ação. Então, ajam com as pessoas que vocês amam. Demonstrem, cuidem. Sejam altruístas, mostrem, demonstrem. Né? O amor, ele se faz na ação. O amor enquanto um sentimento é muito pouco. A gente precisa expressar, o outro precisa sentir, e a gente precisa experimentar esse amor. E ele se faz na ação. Então, pensem sobre isso.
Só para fechar, obrigada, Adriana, como eu sempre digo, você ajuda demais. Que bom, querida, fico feliz. Rosiane, obrigada, live maravilhosa, precisava desse papo. Que bom, gente, eu vou tentar salvar essa live lá no YouTube, tá? Carol, você é demais. Se melhorei com questões psicológicas, também deve aos seus ensinamentos, lives e dicas. Que bom, Carol, fico muito feliz. Nem tenho essa pretensão toda, mas fico muito feliz de, pelo menos, abrir para vocês algumas possibilidades, a gente orientar um pouquinho e, principalmente, né, a minha missão aqui com vocês é, vocês não são vítimas da vida, nós somos agentes, né? Eu ajo na minha vida, eu determino daqui para frente, apesar dos pesares, o que vai ser da vida para mim. Então, tenham isso em mente, sabe? Sejam potentes diante da vida. A vida é muito curta para eu passar olhando para trás, né? Você não vai ficar dirigindo olhando só pelo retrovisor. Olha para frente, olha para o que você pode construir, do que vai daqui para diante. Isso é muito importante. Tá bom? Gente, oi Fábio, nem tinha visto você aí. Edna, um grande beijo, beijo pra vocês, uma excelente noite pra todos. A live vai ficar salva lá no YouTube, depois eu boto o link. Sempre muito bom ouvir você, gratidão. Que bom, Ceissa, obrigada por estar aqui. Beijo grande pra vocês, ó, vai ficar salva lá e semana que vem a gente volta então pra falar sobre transtorno de personalidade, borderline narcisista. Vai dar pano pra manga. Oi Dani, boa noite. Beijo pra vocês, boa noite, até semana que vem.